Oi, amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje eu vou falar um pouquinho das minhas últimas leituras do mês de outubro, o resto das coisas que eu li e ainda não trouxe aqui para vocês, com essa temática de Halloween. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e se for comprar essas ou qualquer outra coisa pela Amazon, usa o link aqui do canal, tá sempre na descrição dos vídeos e assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença. Essa reta final de outubro eu consegui ler um pouquinho mais do que no restante do mês, eu acho. Ao todo, eu li 13 coisas, entre livros e quadrinhos, o que foi um balanço ok, eu achei muito legal o número temático, obviamente. Mas foi um pouquinho menos, eu acho, do que eu tava lendo mais pro meio do ano, que eu tava conseguindo ler bem mais. Mas, enfim, vou mostrar aqui, sem ordem específica, começando com Comic Kill, que é um gibi do selo Escafandro Especial, publicado pela editora Ultimato do Bacon. Esse aqui é com roteiro do R.C. Ramos e arte do Marcelo Dan. E esse aqui é um quadrinho bem fininho. E a gente vai ver a história de um slasher roteirizado como se fosse um filme, porque ele tem toda essa atmosfera de homenagear os filmes slasher, né? A gente vai ver então um quadrinista que é bem soberbo assim, e ele vai então para Comic Con, né? Que seria uma CCXP da vida aqui. Ele vai para esse evento e ele faz o quadrinho junto com a namorada dele, mas ele é bem soberbo, ele acha que tudo veio só dele, o sucesso que eles têm, eles estão muito famosos com esse personagem que é o Minotauro. E aí com isso, durante a convenção, alguém vestido do personagem Minotauro vai começar a cometer crimes e assassinatos durante o evento ali. Então a gente vai acompanhar os personagens e a descoberta de quem é o assassino, enfim. É um quadrinho que não tem muita profundidade. Assim, eu não gostei muito da arte, tá? E ele não tem profundidade nenhuma, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque como eu disse, é para ser uma homenagem aos filmes slasher, e os filmes slashers não existem grandes motivações ou conceitos históricos que abranjam o porquê dos assassinos estarem fazendo isso. Então, eu acho que nesse nível dá pra gente relevar esse trabalho, e também por ele ser curto, então as coisas se desenvolvem muito rápido ali, falta um desenvolvimento mais aprofundado dos personagens, mas novamente, Slasher não tem uma profundidade grande, então é isso. E no final a gente tem um extra muito legal, que eu admito que eu gostei mais do que o quadrinho, tá? Que foi um texto escrito pelo Marcelo Miranda, que é um jornalista e crítico cultural, onde ele vai falar a respeito dos filmes slasher e de como isso surgiu e se concretizou dentro da cultura cinematográfica e como os slashers sempre foram o patinho feio da arte, enfim, sempre renegados ali pelos anos 80, quando surgiram, e depois voltou um boom nos anos 2000 até 2010, esqueceu de novo. Então, a gente sempre tem esse ciclo de filmes slashers, esse subgênero do horror, que particularmente eu gosto muito. Então, aqui a gente tem uma homenagem em respeito a isso. O texto final é muito bom, então leiam. Li também Penadinho Lar, publicação da Gráfica MSP, do Paulo Crumbin e da Cris Eiko. E aqui a gente tem uma continuação do Penadinho, né, da história do Penadinho, onde eles vão ter passado pelo incêndio na Casa da Floresta, onde a maioria dos monstros ficava abrigado. Meu Deus do céu. Eu começo a gravar vídeo e eu começo a
todas as energias sugadas. E aí a gente vai acompanhar então que o cemitério está com hiperlotação, porque não tem onde colocar essas almas todas. E aí eles vão ajudar a Dona Morte a organizar as coisas. E a gente vai ver ali eles no prédio da Dona Morte, que é um prédio bem antigo, mas existem moradores ali ainda. E aí a gente vai ver essa relação dos monstros com os moradores também. E é um quadrinho que, assim, eu gostei, achei fofinho e tal, mas eu não me conectei tanto, tá? Eu achei ele bem aquém do primeiro. E Penadinho Vida, que foi o primeiro volume, claro, isso é uma continuação escrita mais de 5 anos depois, então mudou muita coisa, sabe? Mas Penadinho Vida é a minha Graphic MSP favorita. Eu amei muito aquilo, amei os personagens, amei o desenvolvimento. Sério, amei muito aquilo. E aqui eu acabei não me conectando tanto com a história, mas a gente tem bons momentos. Os personagens do elenco principal são muito divertidos e queridos de acompanhar. Então acho que vale dar uma chance mesmo assim. Eu queria ter gostado bem mais, mas infelizmente não rolou. Mas nem de longe é uma obra ruim. Pelo contrário, eu acho o trabalho do Paulo e da Cris muito competente. E aqui a gente tem, então, esse desenrolar da história. Tem já o terceiro volume de Penadinho. Esqueci o subtítulo do terceiro volume, mas o Paulo, inclusive no Instagram, ele me recomendou a ler logo em seguida um do outro. Eu ainda não tenho o terceiro volume, então espero em algum momento conseguir dar continuidade. Próximo quadrinho que eu li esse mês foi Condado Maldito, volume 1, publicação da editora Darkside. E este é roteiro do Cullen Bunn e arte do Tyler Crook. E aqui a gente vai ter o início de uma série que vai falar sobre bruxas e monstros, demônios, enfim. A gente vai acompanhar a personagem principal, que é a Amy. Ela vai completar 18 anos. E a Amy tem sonhos estranhos. Ela tem muito um pressentimento de que a árvore que fica do lado de fora da casa dela chama ela. E, enfim, a gente vai ver toda essa atmosfera dela confusa. E aí, quanto mais ela se aproxima do aniversário, mais as coisas começam a ficar estranhas. Por exemplo, ela mora numa fazenda com o pai dela, são só os dois. E aí nasce um bezerro natimorto, praticamente. E é tudo muito estranho. E aí, um deles está quase morrendo, e quando o pai dela vai buscar a arma para poder acabar com o sofrimento dele, a Amy encostou nele e tal, e ele voltou à vida normalmente. Ele sai caminhando, enfim, tá tudo normal. E aí aquilo acende uma luz no pai dela, e aí a gente vai acompanhar, então, esse desenrolar de que a Amy é, na verdade, a reencarnação de uma bruxa que as pessoas, inclusive o pai dela junto, mataram 18 anos atrás, então. Em um momento de loucura, porque era uma bruxa que, ao mesmo tempo, as pessoas tinham medo dela, mas quando precisavam de cura, continuavam indo atrás dela, mas aí acharam que teve um momento ali que ela perdeu um pouco, passou do limite, e aí eles decidiram exterminar com a vida dela, queimada na fogueira, enforcada, enfim. E com isso, ela prometeu vingança e assim nasceu da Terra a Amy. E aí a gente vai ver esse desenrolar dessa perseguição, porque eles, quando descobrem que a Amy sim continua, de fato virou a reencarnação da bruxa, eles decidem então que eles precisam exterminar ela também. E aí com isso a Amy põe para fora os seus poderes, ela não aceita ser subjugada dessa forma. E aí a gente vai acompanhar então todo esse desenrolar e um gancho ali para uma criatura demoníaca que aparece mais pro final e que vem aí então em torno de vingança contra a falecida bruxa
e então sobra a reencarnação da Amy, né? A gente tem bastante extras aqui nessa edição. Tem toda uma roteirização de como o autor imaginou isso em um livro de romance, né? E depois virou um quadrinho, então a gente tem bastante extras nessa edição, tá bem legal. Gostei da história. Tem uma camada dark ali, apesar dos desenhos bem fofos, e são 8 volumes ao todo na série, né? Então eu tô ansiosa para dar continuidade e a gente vê o que vai acontecer ao longo desses 8 volumes, que é bastante coisa ainda pela frente, já que nesse primeiro volume bastante coisa acaba se desenrolando, né? Então é isso, estou ansiosa para continuar. Talvez eu leia um por mês, não sei, vamos ver. Eu tô bem fraca de ânimo de ler ultimamente. Principalmente o que eu mais quero ler é livro. Eu dei uma enjoada assim de quadrinhos nessa reta final do ano. Então eu estou tentando não abandonar as leituras de vez. Mas vamos ver. Falando em bruxa de novo, eu li também Haxan, a Bruxa, da editora Tábula. Esse faz parte do selo Erótica Occultum, que é um selo idealizado pela Luísa Lemos, que também é autora desse quadrinho, então, Luísa Lemos e a Marília Aguiar, duas pessoas que eu gosto muito. A gente já fez várias lives juntas no Yellow e é sempre muito incrível e divertido estar na presença delas. E aqui em Haxan, a gente tem uma adaptação do filme de mesmo nome da década de 1920. É um filme bem underground, assim, e ele foi proibido em vários países na época por ser extremamente ideológico ao satanismo e ocultismo, como algumas pessoas achavam. A edição tá bem bonita, vem um postcard aqui, lindo. Essa arte, se eu não me engano, foi a Luísa que fez e é, assim, muito, muito incrível. Veio autografado também, um bookplate e o marcador. A edição como um todo também tá bem bonita, tem desenhos aqui na guarda. E é uma adaptação do filme do Christensen, Benjamin Christensen. E aqui a gente vai acompanhar, é uma narrativa muito diferente, eu achei, porque assim, o filme, se você for pesquisar, tá disponível no YouTube, inclusive, ele é bem estranho. Eles são cortes picados de coisas que vão se juntar numa narrativa de como era o tempo das bruxas e de como as mulheres tinham toda essa questão sexual e como a sexualidade, quando vista de forma não reprimida, era então nomeada como bruxaria e enfim. Então a gente vai ter ali uma questão muito estranha. Eu comecei a ver o filme meses atrás, não terminei. Quero dar andamento. Mas ele tem toda essa atmosfera, sabe? Ele é narrado e é um filme bem anos 1920, é como se fosse um Charles Chaplin da vida, só que mais picotado ainda, estranho, sabe? Tem muito essa narrativa de mímicas e que daí vai ter a narração por cima explicando os acontecimentos. E aí, transformar isso para quadrinho é muito difícil, com toda certeza. E aí a gente vai ver aqui, então, um compilado em 7 partes, se eu não me engano, 7 ou 8, que vai começar, então, com muita narração. Porque elas vão nos explicar o que era, como as pessoas viam o universo na Grécia Antiga e etc. Então, imagens que remetiam a tal coisa era considerado uma bruxa. Por exemplo, aqui, bruxas eram imaginadas como signatárias de pacto ilegal com o diabo e por isso eram queimadas em estacas. Na figura ao lado, a criatura flutuante no topo da imagem é um demônio pegando a alma da bruxa e elevando-a pelo ar. As duas próximas imagens são de fulano de tal, que é um nome alemão. Na primeira, uma bruxa ordenha um cabo de machado e na seguinte, uma bruxa lança um feitiço no sapato de um homem. Então acaba sendo bem autodidático, assim, bem explicativo a respeito do que era considerado, de como eram vistos e o que cada imagem queria significar. E aí depois, a partir do capítulo 2, é que a gente vai ver mais de fato a narrativa gráfica em quadrinhos.
Mas, ao mesmo tempo, ela também tem essa atmosfera de narração muito presente. Por exemplo, começa assim: vejamos agora como era imaginado o porão de uma casa de bruxas em 1488. E aí a gente vai ter a história em quadrinhos sobre essa atmosfera de como era o porão, o que estava acontecendo naquela época. Vai ter ali umas cenas mais quentes de erotismo, mas é mais focado nessa questão de bruxaria. E aí vem sempre essas narrativas do que tá acontecendo, sabe? Muito aquilo dos sonhos eróticos, do demônio vindo muito assombrar a vontade sexual das mulheres e de como elas eram velhas e feias, e daí elas sempre se imaginam bonitas e jovens, e que o demônio é capaz de transformar isso nos sonhos, enfim. E aí vem muito essa narrativa, por exemplo, capítulo 3, a Inquisição. E aí, novamente, a gente tem imagens, a gente tem uma explicação, e depois vai começando assim, ó. Ilustrarei agora um julgamento por bruxaria, do começo até o final, na época em que o Papa enviou inquisitores para a Alemanha. Então a gente vai acompanhando essa história em quadrinhos, mas que é muito permeada por essas explicações das autoras, sabe? Então, eu acho que isso tira um pouco da narrativa, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, porque, como eu disse, o filme ele é picotado dessa forma. Então, não teria como não teria muito como a Luísa e a Marília elas compilarem isso de uma forma que não fosse tão explicativa, sabe? É muito explícito como acontece as coisas. E tem muito essas narrações históricas, enfim. E eu entendo, mas eu não gosto muito, tá? Eu acho que eu, não sei, me tirou muito da leitura isso. Eu até demorei para pegar, porque quando eu comecei o primeiro capítulo e era todas as explicações ali a respeito dos signos e de como em determinadas épocas ou religiões as pessoas viam o universo, enfim. Aí aquilo eu fiquei muito tipo, tá, mas é um livro de explicação, é o quê? E aí eu não tava afim de ler, eu deixei. Depois de uns dias eu voltei e aí eu entendi então que elas seguiam por essa linha muito explicativa de fato e muitos recordatórios explícitos de agora eu irei mostrar como aconteceu tal coisa. Eu não gostei dessa narrativa, mas eu gosto muito da arte, muito mesmo, é muito bonita e muito detalhada. E eu gosto muito da atmosfera que passa. Eu acho que essa parte específica da parte que a gente tem uma história em quadrinhos convencional, ela é muito legal. E aí, infelizmente, a gente tem muito essas coisas que nos tiram da trama, mas que ao mesmo tempo, se tu for olhar o filme, tu vai perceber que ele também é desse jeito, ele também é explicativo em coisas. Ele é um compilado de vários pedaços que se transforma numa explicação sobre bruxaria e sobre mulheres e misticismo e sexualidade. Mas ele é também picotado nessa narrativa de isso era como acontecia um julgamento de bruxas. Assim era a casa de uma bruxa. As bruxas eram identificadas por isso, isso e isso. Então, eu entendo que é muito difícil transformar isso num quadrinho se elas não agissem dessa forma. Talvez se elas tivessem escolhido contar uma história inventando mais coisas, sabe? Teria sido uma adaptação mais livre, não seria tão fiel ao filme, mas pro estilo narrativo de histórias em quadrinhos teria dado mais certo, eu acredito. Fazer uma história completa do início ao fim, por exemplo. A gente não precisaria ter essa sessão de tipo,
Agora eu vou mostrar como era o porão de uma bruxa. Não, a gente poderia então dar uma explicação inicial sobre tudo, sobre a obra do filme, sobre o Benjamin Christensen, que era considerado uma pessoa à frente do seu tempo, e elas poderiam ter seguido daí uma narrativa que poderia então começar no porão da bruxa, e aí tipo assim, ir passando em uma narrativa fluida, por exemplo, a bruxa começou a fazer tal coisa. Sabe, gente? É uma história em quadrinhos habitual. A bruxa começou a fazer tal coisas, e aí ela começa a pensar, e aí os personagens vão se interligando. Não a gente ter essa quebra tão abrupta de narrativa, de tipo, agora eu vou mostrar tal coisa. E aquilo que ficou, entendeu? Ficou, porque agora a gente vai pro próximo. Eu sei que o filme é assim, mas eu acho que para isso funcionar melhor na mídia dos quadrinhos, poderia ter seguido ali uma adaptação mais fluida e de fato mais imaginativa por parte das autoras e não apenas refletida na imagem do filme. Poderia ter sido feito então os elementos do filme, mas que elas interligassem de uma forma mais fluida, contando uma história do início ao fim. Mas é isso, a arte é muito linda mesmo. E eu entendo, mas acho que, enfim, eu gosto muito dessa narrativa e é por isso que eu queria ter visto mais sobre uma história do início ao fim de Bruxa, sabe? Não com tantos cortes a respeito disso. Mas fica aqui a recomendação. Aí, pulando completamente da atmosfera terror, vocês viram que eu postei um vlog, espero que tenham visto, se não vejam, porque eu achei que ficou muito legal. Que foi um vlog de leitura a respeito do livro Atmosfera, uma história de amor, da Taylor Jenkins Reid. Esse é a publicação da editora Paralela. E fugiu totalmente do tópico terror, mas é porque fazia parte da leitura coletiva do Clube Peanuts, que eu tô fazendo parte. E eu comprei e quis ler junto com as meninas, além de ser de uma das minhas autoras favoritas, que é a Taylor Jenkins Reid. Eu já li bastante coisa dela e eu amo. E eu acho que no vlog eu consegui passar bem, é só um livro, tá, de palavras. Eu acho que no vlog eu consegui passar bem a minha sensação e a minha perspectiva a respeito dessa história. Mas aqui a gente vai ter, então, uma história focada em a Joan, que é uma personagem fictícia, e ela é uma cientista, enfim, muito inteligente, astrônoma, e aí ela se candidata para uma vaga na NASA. A gente tá ali nos anos 80, quando a NASA abriu portas para as mulheres. Ainda eram portas muito minúsculas, eu não sei como tá hoje, porque eu não fui pesquisar a fundo, mas, tipo assim, de uma turma de 40 pessoas, 5 eram mulheres, basicamente assim. E com muitas intercorrências por gênero. Por exemplo, as mulheres não poderiam ser pilotas da NASA, elas não poderiam pilotar os ônibus espaciais, etc., porque quem pilotava era somente quem tivesse carreira militar. E naquela época, mulheres não podiam fazer carreira militar como pilotas. Então, era uma coisa ali que eles deixaram já, tipo assim, né? Pra não poder. E aí aqui a gente vai acompanhar, então, um romance sáfico entre duas mulheres, que é a Joan e a Vanessa. A Vanessa também é uma personagem que tá trabalhando na NASA, e a gente vai acompanhar todo esse desenrolar romântico entre as duas e muitas questões astrológicas e sobre o funcionamento da NASA mesmo. A narrativa da Taylor é muito fluida mesmo. Então, tipo assim, eu li esse livro em 1 dia e meio, basicamente. Mas, como eu já falei no clube, e hoje a gente vai ter a discussão, hoje é segunda, que não tá no meu top 3 da Taylor, talvez nem no meu top 5. Porque eu gosto, mas eu não sei, eu não gosto tanto. Eu acho que teve personagens que ficaram esquecidos aqui. Eu comentei sobre isso no vlog também, porque a gente tem ali um grupo de astronautas que a gente segue,
E eles vão ter importância ao longo dessa história e vai acontecer ali uma tragédia, só que, ao mesmo tempo que eu entendo que aquilo era triste, eu não consigo ficar tão triste com a tragédia quando eu não tenho um background grande dos personagens, sabe? A gente tem um background muito grande da Vanessa e da Joan, porque é uma história focada nas duas. Mas eu acho que alguns personagens ficaram esquecidos no churrasco. E aí é isso. Eu fiquei triste, mas eu queria ter sentido mais tristeza, sabe? Eu queria estar triste de fato porque eu amava aqueles personagens. E eu não amava. Acho que eu não amei esses personagens, sabe? Eu gosto muito da Vanessa. A Joan eu gosto, mas eu tenho ressalvas, assim. Acho que ela é uma personagem que, ao mesmo tempo, ela tá se desenvolvendo junto com a gente, sabe? Ela tem muita fobia social, ela não sabe se relacionar direito, enfim. E acho que a Taylor consegue passar bem isso pra gente, mas ao mesmo tempo dá um. Ai, que saco, sabe? Então, eu gostei, mas tá longe de eu amar. E foi isso. Foi uma boa leitura, mas eu queria ver, apesar da Taylor ela sempre trazer muito essa questão nos livros em que ela simula pessoas famosas, ela traz muito esses elementos para que a gente entre no clima da profissão que está sendo trabalhado ali, seja música, seja atriz, seja tenista. Mas é diferente, cara, é diferente. Aqui eu não gostava das partes sobre a NASA ou sobre as estrelas e caleidoscópia e não sei o que lá, blá, sabe? Eu não sei olhar hoje e dizer se eu tô no norte, no céu, não sei o que. Eu sei identificar no máximo as Três Marias. E é isso, e daí eu não queria ver muito sobre isso, sabe? Diferente de um livro, por exemplo, que é o Carrie Soto, que muita gente detesta e eu amo esse livro, que foi o último antes desse, onde a autora vai nos trazer a história da Carrie Soto, que é uma tenista, era considerada a melhor do mundo, e surge uma adolescente, uma jovem, que vai bater o recorde dela, e aí a tenista Carrie decide voltar da aposentadoria e todas as dificuldades nesse percurso. E, cara, aquilo é um livro que te faz vontade de jogar tênis, de aprender, sabe? Tudo que ela falava sobre tênis, sobre as tensões nas partidas, era muito absorto e tu queria fazer parte daquilo. Aqui, apesar de eu gostar, tipo, eu já quis ser astronauta. Eu não tava interessada nisso, sabe? Eu não sei, eu não estava tão conectada assim. Então, eu gostei, gosto da fluidez, mas não tá no meu top. Agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar de um quadrinho que muitas pessoas não gostam a princípio, tá? Algumas pessoas me falaram que não suportam esse quadrinho. Eu recebi algumas respostas no Instagram quando eu postei também, mas assim, gente, eu curti demais isso aqui, demais mesmo, que é Reanimator do Juscelino Neco, publicação da editora Veneta. E assim, cara, aqui o Juscelino ele faz uma adaptação de Reanimator do Lovecraft. Eu nunca tive contato com a obra original, então eu não sei como funcionava. Eu acredito que não fosse animais antropomórficos escritos pelo Lovecraft, mas eu não duvido de nada. E aí, em Reanimator, o Juscelino transforma, então. É como se fosse um médico e monstro, Frankenstein, enfim, várias coisas misturadas nessa perspectiva de que a gente tem um médico cientista e ele quer uma pesquisa utilizando células mortas e transformando em vivas. Então ele quer reanimar matéria morta e vulgo trazer de volta à vida. E aí, com isso, as pessoas da universidade, obviamente, não querem aprovar isso, ninguém vai aprovar esse tipo de experimento à la Frankenstein. E aí, então, ele e o melhor amigo dele decidem que eles têm que fazer isso de outra forma, então. Tipo assim, vamos pegar um morador de rua, drogado, que ninguém vai estar nem aí, e aí a gente faz, então, o nosso experimento por conta própria. Eles já têm ali as células que eles vão usar.
E aí eles vão, então, começar nessa loucura. E o primeiro experimento é, de fato, com um morador de rua, onde ele morre. É bem engraçado, porque ele é muito drogado, então, tipo assim, não faz efeito nele. E aí o porco se irrita e mata ele. Mas eles injetam a solução e, de fato, ele volta à vida. Só que ele volta à vida com um porém. Ele volta muito sexualmente ativo. É como se isso transformasse eles em robôs sexuais e violentos. A gente vai acompanhar essa loucura podre, assim, gente. Nossa, é muita trecheira, é muita escatologia, é vômito, é fezes, é tudo. É muito sexo errado e muita nojeira misturada. Mas é muito engraçado, sério, é muito engraçado, mas é erroneamente engraçado, entendeu? Tipo assim, tu não deveria achar graça disso, mas é impossível não achar. E aí, pra mim, o Juscelino tem muito essa característica. E aqui eu fiquei viciada nesse quadrinho. Eu li no meu intervalo de almoço, então, tipo assim, em 1 hora eu li esse quadrinho todo. Ele tem ali. Tem 130 páginas. E eu li em 1 hora de almoço. Porque assim, eu virava uma página e queria mais, queria mais, queria mais. Então, assim. Ele é uma leitura muito sensível que muitas pessoas não vão gostar, assim como já não gostam, com certeza. Mas para quem gosta de trecheira, gibi podre, escatologia, eu acho que vai gostar, tá? E digo mais, eu vou ver se a Deia já leu isso aqui, porque se ela não leu, eu acho que a Deia Cat Lover vai entrar junto comigo nesse clube de gostamos muito, somos apaixonadas por Reanimator do Juscelino Neco, tá? Eu acho que se tem alguém que tem capacidade para gostar, é ela. Que eu não quero estar sozinha nesse clube, entendeu? Mas é um quadrinho que eu gostei muito, é muito divertido, é bizarro, assim. E aí ele vai ter esse intuito de seguir fazendo experimentos que reanimem pessoas mortas, mas aí isso vai virar uma questão de traficar essa droga. E o personagem principal, ele vai ficar, tipo assim. Ele tem muitas questões morais e éticas, então ele vai parar num hospital psiquiátrico. Mas com isso, o porco, que é o melhor amigo dele, precisa continuar ganhando a vida, então ele resolve traficar essa droga. E aí a cidade toda começa a ficar uma loucura. E essa droga é muito potente para pessoas que não estão mortas e vem misturado com toda essa energia sexual extremamente explícita e louca por parte de todo mundo que ingeriu esse experimento. E assim, nossa, cara, obrigado, Juscelino Neco, eu amei. Eu já li esse ano o Em Perfeito Estado, que eu amo muito, e Matadouro de Unicórnios, eu também li esse ano, se eu não me engano. E assim, cara, como eu amo Juscelino, entendeu? Mas Reanimator foi um quadrinho que eu gostei demais, 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 demais. Mas como eu disse, muitas pessoas não gostam. Então, leia e tire as suas próprias conclusões, se tu gosta desse tipo de história, né? Obviamente. Então é isso, essas foram as últimas leituras que eu fiz para encerrar o mês de outubro. Vou ter que me desfazer, guardar pro ano que vem, infelizmente, as minhas decorações, mas eu não queria, porque eu sou apegada nessa época do ano. Mas é isso agora, vamos então para novembro, dezembro e tentar ler as minhas listas infinitas de coisas que eu gostaria de ler antes do ano acabar. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.